Suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Versículo 1, versículo 1 e 2. Todos acharam? Pode abaixar um pouquinho o microfone. Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2. Está ótimo, tá bom. Ainda de pé, diz assim a palavra do Senhor: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Fecha os teus olhos. Senhor, nesta noite nós te damos graça, meu Deus, por esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para ouvirmos a tua palavra. Também te dou graça por mais uma oportunidade que o Senhor Deus me concedeu, ó Deus, de falar um pouquinho do teu amor e da tua palavra, Senhor. Que o Senhor nesta noite, ó Deus eterno, fale aos nossos corações, ó Pai, não somente dos que estão presentes aqui, meu Deus, mas também dos que estão assistindo ou que assistirão, meu Deus, esta mensagem, este culto, meu Pai. Que o Senhor dos exércitos, ó Pai, nesta noite, possa trazer cura, meu Deus, na alma, possa trazer cura, meu Deus, no corpo também. Que o Senhor possa quebrar grilhões nesta noite, em nome de Jesus, meu Deus eterno. Que haja livramento, haja salvação, haja manifestação do teu poder, ó Pai, através da mensagem da tua palavra também, ó Deus. Senhor, me capacita, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento. Para a gente entender esses dois versículos que nós lemos, na verdade, eu queria pregar o texto inteiro, né? Mas não vai ser possível, por causa do tempo também, e é muito assunto para a gente discorrer. Porém, eu vou estar aqui tentando falar um pouquinho desses dois versículos, e para a gente entender isso que o escritor de Hebreus está falando, a nuvem de testemunha, etc., a gente precisa entender algo, que essa nuvem de testemunha não é o seu vizinho, não é o seu amigo, não é o seu colega, não são os seus companheiros de faculdade, da escola, do trabalho, que ficam observando as suas atitudes. Essa nuvem de testemunha não é isso, entendeu? E daqui a pouco a gente vai entrar dentro desse assunto. Para a gente entender mesmo o que o escritor de Hebreus está falando em Hebreus capítulo 12, a gente precisa voltar um pouquinho em Hebreus capítulo 10 e também em Hebreus capítulo 11. No capítulo 10, ele traz uma exortação para os cristãos hebreus, porque eles estavam passando por uma profunda perseguição, onde muitos deles tiveram até mesmo seus bens tomados, aonde alguns foram humilhados, e muitos deles estavam sendo tentados a abandonar a sua fé, onde muitos deles estavam sendo tentados a abandonar o nome do Senhor Jesus Cristo, ou o próprio Cristo.
E aí o escritor de Hebreus, ele vem percorrendo na sua mensagem e chega em Hebreus capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, aonde vai falar de Davi, vai falar de Abraão, vai falar de Moisés, vai falar de Jefté, de Sansão e tantos outros que no Antigo Testamento venceram reis, venceram batalhas. Muitos deles foram presos, torturados, e mesmo em face da morte, não desistiram da sua caminhada, não desistiram da carreira que estava proposta pelo próprio Deus na qual o chamou. Então no capítulo 12, o escritor de Hebreus, ele vem dizendo: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Essa nuvem de testemunhas é toda a galeria dos heróis da fé citado em capítulo 11. Esta é a nuvem de testemunha. Os gregos costumavam a dizer sobre a grande multidão que vinha para os anfiteatros, para os estádios da época, vamos dizer assim, aonde se faziam os Jogos Olímpicos. Quando vinha aquela grande multidão, eles chamavam de nuvem de testemunha, porque eles estavam ali para testemunhar um grande evento. Então o escritor de Hebreus, ele chama os heróis da fé como uma grande nuvem de testemunhas, como se eles estivessem nas arquibancadas assistindo nós que vamos entrar para a corrida. Entenda bem uma coisa, a vida cristã, muitas vezes ela é relacionada no Novo Testamento como uma corrida. Por isso o apóstolo Paulo fala que nós devemos correr de tal forma que possamos alcançar a coroa. Assim como os atletas corriam e eles se abdicavam nas suas funções para que eles pudessem chegar ao pódio, o apóstolo Paulo também estava dizendo que nós também devemos correr de tal forma para que nós possamos alcançar uma coroa incorruptível. Eles alcançavam uma coroa corruptível, ou seja, uma coroa passageira. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Era isso que o escritor de Hebreus também estava dizendo aqui. E ele dizia assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Quando ele descreve a respeito da corrida cristã, é algo muito interessante, que às vezes eu me lembro quando Pedro estava preso, e o anjo vai lá, liberta Pedro, e ele pede para Pedro se preparar, ou seja, cingir os seus lombos. Era algo que os judeus costumeiramente faziam com suas vestes, aonde eles pegavam uma parte das suas vestes, das suas vestiduras, e subia ela e amarrava ela no cinto, e ali ele tinha mais mobilidade para andar rápido. E é interessante que o escritor de Hebreus, ele está dizendo que nós devemos nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha. Muitas vezes também os atletas da época, eles usavam algumas coisas pesadas para fortalecer os seus músculos. E quando estava na corrida propriamente disso, ele não poderia usar aquilo, que ele precisava estar leve. E aqui o escritor de Hebreus, ele vem dizendo que nós devemos tirar de nós todo o peso, tudo aquilo que nos atrapalha nesta corrida. Tudo aquilo que nos atrapalha nesta corrida. Porque se estamos numa corrida, nós precisamos nos livrar de tudo aquilo que venha nos impedir de correr mais rápido, ou nos livrar de tudo aquilo que venha nos fazer cansar mais rápido, ou talvez nos despojar de tudo aquilo que venha nos impedir de chegar até o fim desta corrida. Porque o propósito desta corrida não é chegar em primeiro lugar, não, mas é chegar no lugar na qual Deus te designou.
Não é você atropelar quem está na sua frente, ou trapacear para você chegar primeiro no pódio, não, porque tem lugar para todo mundo. Jesus disse isso no Evangelho de João, capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim não vou-los teria dito, vou-vos preparar lugar, para onde eu estiver, vocês também estejam, ou seja, tem lugar para todo mundo. Então não precisa eu trapacear, não precisa eu tentar derrubar quem está na corrida comigo, não, muito pelo contrário, se esse que está na corrida comigo cair, eu posso parar para pegar na mão dele, levantar ele, para fortalecer os joelhos dele, para que ele também possa continuar a corrida comigo. Então o tema aqui não aliás, a palavra aqui não é eu chegar em primeiro lugar, mas é eu chegar. Por isso o tema desta mensagem é disciplina na perseverança. Porque todo atleta, ele precisa ter disciplina. Todo atleta, ele precisa ter disciplina. Todo atleta que quer ter um nível alto de competição, ele precisa ter disciplina no seu treinamento, ele precisa de disciplina na sua alimentação, ele precisa de se abster em muitas coisas. Enquanto um jovem atleta poderia estar aí fazendo tantas outras coisas na sua idade, mas ele está lá se abdicando de tudo isso, para melhorar o seu desempenho, para que quando ele venha entrar na pista, ele venha competir em alto nível. Eu me lembro uma vez que eu estava assistindo, isso faz muito tempo, a Paralimpíadas. E aqueles corredores, né, que eles usam próteses nas suas pernas, e uma das suas próteses caiu. Eu achei muito interessante a atitude daquele moço, porque ele tinha tudo para parar, ele tinha tudo para desistir, porque tinha dado errado. Imagine o caos que deve ser ali, uma prótese sair da sua perna ali, do restante da sua perna, porque você depende dela para correr, e ela sair no meio da corrida. Ele tinha tudo para desistir, tinha tudo para parar. Mas ele voltou ali, colocou aquela prótese novamente e voltou para a corrida. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que se você talvez está com dificuldade, talvez em algum momento da sua vida você parou, você está parando, é tempo de você voltar para a corrida de novo. Não é tempo de você parar. É por isso que exige do atleta perseverança. Além da disciplina, exige dele perseverança. É interessante que, após o escritor descrever tudo isso, ele nos diz assim, após descrever a arena e a pista de corrida, né? Agora ele se aplica, realçando novamente a nuvem de testemunha. E da nuvem de testemunha, que são os heróis da fé, que são pessoas que servem de exemplo para mim e para você. E é interessante que aqui no Novo Testamento, quando ele estava escrevendo isso, ele tinha somente o Antigo Testamento, ele tinha somente os santos do Antigo Testamento como exemplo. Mas nós que estamos aqui hoje, nós temos não somente Abraão, mas nós também temos Paulo, nós também temos Davi, mas hoje também nós temos Pedro. Nós temos as mulheres do Antigo Testamento, que receberam seus filhos por herança ressuscitados, como também temos as mulheres que acompanharam Jesus até o final. Pessoas que não pararam no meio da sua corrida, mas continuaram até a carreira que estava proposta. Porque Deus não te chamou para você parar no meio do caminho. Deus não te chamou para você desanimar no meio da corrida.
É interessante que descreve corrida ao invés de caminhada, sabe por quê? Porque a nossa vida nessa terra passa muito rápido. Então não é caminhada, é corrida. Porque a nossa vida passa como vapor. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós não sabemos. Nós não sabemos quanto tempo de vida você tem determinado sobre você. E é por isso que você não pode caminhar e não pode parar. Você tem que correr, porque a vida passa rápido. Aleluia. Você tem que correr, você tem que continuar na perseverança. Ser uma pessoa disciplinada na fé. Uma pessoa que disciplina a sua vida no Senhor. Uma vida cristã disciplinada. E é por isso que nós temos a nuvem de testemunha como exemplo. É interessante que quando o escritor de Hebreus ele fala algo muito interessante aqui no versículo 39, Hebreus 11, versículo 39 diz assim, falando a respeito dos heróis da fé: todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Em algumas traduções, na maioria, promessa. Todos eles morreram sem terem recebido a promessa. No versículo 40 diz assim: Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Isso é muito interessante. Esses dois versículos, ele é como se fosse um elo de ligação entre o capítulo 10 de Hebreus, o capítulo 11 e o capítulo 12 de Hebreus. Por quê? Porque ali está juntando os santos do Antigo Testamento com os santos do Novo Testamento, ou da Nova Aliança, na qual eu e você somos participantes disso. Esse texto, ele especifica que após a morte e crucificação de Cristo, porque mesmo esses homens e mulheres terem feitos extraordinários, não pelas suas próprias forças, mas pelo Deus que operava através deles, eles não foram aperfeiçoados sem nós. Porque a perfeição estava em Cristo e está em Cristo. Porque somente através do sacrifício de Cristo é que veio o aperfeiçoamento dos santos. É que veio o aperfeiçoamento do propósito, da carreira na qual Deus propôs para cada um. Porque você vai ver o mesmo Abraão, na qual Deus chamou ele da sua terra e da sua parentela, dizendo: olha, sai da sua terra e da sua parentela e vai para um lugar que eu lhe mostrarei. Embora Abraão peregrinou na terra, ele não tomou posse de toda aquela terra, porque ele sabia que a maior herança não era aquela terra, não era dessa terra, estava lá no alto. Por isso o escritor de Hebreus fala que todos eles morreram sem terem cumprido a promessa, né? E tem gente que diz que quem tem promessa de Deus não morre. Esses aqui morreram sem verem cumprido a promessa, mas a promessa aperfeiçoada. Porque embora Abraão tinha pisado na terra, ele não viu toda a promessa se cumprir. E tantos outros santos do Antigo Testamento, como o próprio Moisés, que resolveu sofrer com o povo de Deus por algum tempo, do que por algum tempo ter todos os benefícios do Egito e também viver o pecado do Egito. Porque Moisés sabia que tinha uma promessa maior para a vida dele. Por isso ele se dispôs, aliás, ele se despiu de tudo aquilo que o atrapalhava na sua carreira. E Deus esta noite está nos chamando
para que nós possamos nos despir, nos despojar do velho homem, de tudo aquilo que nos atrapalha de servir, de buscar e de aperfeiçoar a nossa vida cristã na presença de Deus, para que possamos continuar na corrida. Aleluia! É isso que o escritor de Hebreus está dizendo. Tudo aquilo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Porque a corrida que nos está proposta não é chegar no pódio em primeiro lugar, mas é chegar no lugar final. É ir até o fim. É ir até o fim. É interessante que ele fala aqui, não somente do pecado, mas de tudo que nos atrapalha. Porque às vezes não é só o pecado que nos atrapalha, às vezes tem tantas coisas que nos atrapalham. Tem tantas coisas no nosso dia a dia. Embora o escritor de Hebreus, ele não especifica o que é, mas no meio desta corrida, Deus pode nos trazer discernimento daquilo que nos está atrapalhando, aleluia, e que Deus venha trazer discernimento para você nesta noite, que Deus venha abrir o seu entendimento, que Deus venha abrir os seus olhos para você enxergar daquilo que está te atrapalhando, de você, aleluia, ter uma corrida com perseverança, uma corrida, uma carreira na qual Deus te proporcionou, na qual você não vai mais desanimar, você não vai parar no meio do caminho. É isso que ele está dizendo. De tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Esse pecado que nos envolve, às vezes pode parecer uma armadura que nos impede de correr. Imagine uma pessoa na corrida, cheia daquelas armaduras antigas. Como é que ele ia conseguir se locomover com aquele peso, que não traz flexibilidade para os seus movimentos? Muitas vezes não somente o pecado, mas às vezes o cotidiano da nossa vida, muitas vezes nos atrapalha de continuar a corrida. E é por isso que muitas vezes você fica cansado. É por isso que muitas vezes nós ficamos cansados. É por isso que muitas vezes nós desanimamos. Porque muitas vezes estamos carregando esta armadura, esta roupa, que não deveria estar em nós, que nós deveríamos nos despir, nos despojar dela, para corrermos com mais liberdade. Porque Cristo nos chamou para a liberdade, não para a libertinagem, mas para a liberdade. Porque nós não estamos mais presos no pecado. Porque embora ainda estejamos preso no velho homem, o velho homem não tem mais o poder de nos dominar. Embora a velha natureza ainda esteja em nós, embora ainda sejamos participantes da carne e do sangue, Deus nos deu uma nova natureza. Porque é isso que ele falou para Nicodemos. Que para um homem herdar o reino de Deus é necessário nascer de novo. Nascer da água, que é a palavra, e do Espírito. Porque quando a água, que é a palavra, ela entra dentro do nosso coração, ela renova dentro de nós um homem novo. E quando o Espírito de Deus vem sobre a nossa vida, Ele traz aquilo que é do alto. Por isso o apóstolo Paulo fala, olha, eu tenho saudade da minha pátria. Embora Paulo nunca tinha ido no céu, a não ser daquela visão que ele teve, ou aquele arrebatamento, nem ele mesmo entendeu o que estava acontecendo, quando ele descreve ali que ele foi até o terceiro céu. Quando ele fala, eu tenho saudade da minha pátria, ele está dizendo, eu nasci de novo, eu nasci do alto. Ele está dizendo, o meu lugar não é nessa terra eu sou apenas peregrino. Nessa terra eu sou apenas como Abraão. Sou peregrino na terra. E nós estamos peregrinando nessa terra.
Mas quando nós nos convertemos a Cristo, nós entramos para essa peregrinação que se torna uma corrida, porque o relógio vai passando, e nós não temos tempo mais para parar, nós não temos tempo para parar para tomar um cafezinho, você não tem mais tempo para parar, para descansar, não, porque o teu descanso é no Senhor Jesus, o teu descanso é em Cristo. O teu descanso, o meu descanso é em Jesus. É interessante que o escritor de Hebreus, ele começa a relatar muitas coisas que aconteceram com os hebreus do Antigo Testamento, na sua caminhada no deserto, aonde Deus tirou um grande povo do Egito, e os colocou no deserto, mas pela incredulidade, todos eles não herdaram, não entraram na promessa, não passaram o Rio Jordão. E a carreira na qual Deus nos proporcionou é atravessar o Rio Jordão para chegar na terra prometida. Para chegarmos na terra prometida. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A ideia aqui, no seu original grego, ela está no verbo imperativo. Esse verbo imperativo presente. Isso é muito interessante. Cujo propósito é manter-se correndo. Correr com perseverança. Do verbo grego significa continuar correndo. Você não pode parar. Você que me assiste, você não pode parar. Parou por quê? Deus não chamou ninguém para parar no meio do caminho, no meio da corrida. O Senhor não nos chamou para pararmos, para desanimarmos, para desistirmos. Mas Ele nos chamou para corrermos com perseverança. Lembra do tema? Lembra do tema? Uma coisa puxa a outra. Perseverança, disciplina na perseverança. Eu preciso ter disciplina. Mas para mim ter disciplina, eu também preciso perseverar nessa disciplina. Nenhum atleta que quer competir de alto nível, ele vai viver a vida que ele quer. Ele vai fazer tudo da maneira que ele quer, do jeito que ele quer. Mas ele vai ter que se abster de muitas coisas. E a mesma coisa, a carreira que nos está proposta como cristãos, nos abster do pecado, nos abster do mundo e a sua aparência, nos abster das nossas vontades, que na maioria das vezes são pecaminosas. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Por isso exige muito de um atleta, quando ele está disputando uma corrida, ou qualquer coisa que seja, qualquer parte do atletismo que seja, ele precisa ser perseverante. Ele não pode parar no primeiro obstáculo, porque em meio a essa corrida vão aparecer obstáculos. Como eu referi aqui daquele rapaz que a prótese dele saiu. Pensa no tamanho do obstáculo que ele teve que enfrentar. Mas ele não desistiu. Ele continuou a corrida. Eu não me lembro que posição que ele chegou, que isso faz muito tempo. Mas ele continuou na corrida. Porque o importante não é a posição que você vai chegar. O importante é você chegar lá. Porque, como disse, a disputa aqui, o pódio que o apóstolo Paulo fala, às vezes, retratando também do atletismo e da corrida, da vida cristã, não é simplesmente chegar em primeiro lugar, mas é chegar no pódio, para que possamos receber a coroa na qual o Senhor Deus nos confiou. Coroa essa, que só pode receber quem segue a regra do jogo. Quem segue as regras.
Porque todo esporte tem regras. E a vida cristã, as regras, é a doutrina da palavra de Deus. O salmista diz algo muito interessante: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Os obstáculos, um dos obstáculos nessa corrida é a escuridão do mundo, são as trevas, que muitas vezes querem nos cercar. Mas quando você anda na palavra, você tem luz, você tem direção para continuar a corrida. E é interessante, no versículo 2, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Quando se havia esses espetáculos em Roma, geralmente o imperador estava ali presente na sua cadeira, e geralmente a sua cadeira era vista por todos, aonde ele estava sentado, principalmente quem estava na arena. Ele também via o imperador. E aqui o autor de Hebreus, ele está dizendo que nós devemos continuar essa corrida, tendo os olhos fitos em Jesus. Porque quem está com os olhos fixos em Jesus, fitos em Jesus, aleluia, ele sabe que a meta dele é continuar. Ele sabe que a meta dele é continuar. Assim como os corredores ali, os atletas, eles conseguiam ver o imperador de Roma ali sentado nas arquibancadas. Nós também devemos estar com nossos olhos fitos no autor e consumador da fé, naquele que não somente prescreveu a fé, mas também consumou-a, dando grito lá na cruz: está consumado, tetelestai. Este é o elo de ligação entre os santos do Antigo e do Novo Testamento, para que sejamos participantes da mesma fé. E é por isso que nós não podemos parar essa corrida, porque tem muita gente parando, desanimando. E pararam e desanimaram porque pararam de olhar para Jesus. Porque o texto aqui, se você for percorrer pela frente no versículo 3, embora eu disse aqui a pregar só até o 2, diz assim: pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Jesus suportou, Jesus sendo santo, suportou a oposição dos pecadores contra ele nessa terra, para que eu e você não viéssemos desanimar, para que eu e você não viéssemos cansar no meio da corrida e pararmos. Por isso, para concluirmos, nós devemos pensar seriamente na vida, como se a nossa vida fosse a vida de um atleta. Um atleta precisa cuidar da sua alimentação. Mateus capítulo 4, versículo 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Embora o atleta precisa de um alimento que vai se desintegrar no seu estômago e depois não vai prestar para mais nada, ele precisa de uma boa alimentação. Eu e você também precisamos de uma boa alimentação para o nosso espírito e para a nossa alma, para fortalecermos a nossa fé, que é a palavra de Deus. Esse é o alimento que vai nos dar força, para que eu e você não possamos ficar desnutridos, perdermos a força e desistirmos no meio da corrida, no meio da caminhada. Tem muita gente parando porque tem desprezado a palavra, tem muita gente parando porque não tem colocado a palavra como lâmpada dos seus pés e luz para os seus caminhos, não tem examinado as escrituras. A palavra fica apenas lá aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91 como uma superstição lá na estante ou dentro do carro. Isso
isso não serve para nada. Você precisa crer naquela palavra, você precisa examinar a palavra, você precisa colocar a palavra em prática, porque é ela que vai te dar força nessa corrida, e você não vai parar se for assim. Precisamos entender a vida de um atleta, que ele precisa ficar recluso, muitas vezes distante até mesmo da sociedade, das coisas que ele gosta, mas ele está se abdicando para ter um melhor desempenho na sua vida de atleta. E nós precisamos nos abdicar de tudo aquilo que tem nos atrapalhado na nossa vida espiritual. Precisamos nos abdicar não somente do pecado, mas de tudo aquilo que tem nos atrapalhado, porque nem sempre só é o pecado que nos atrapalha na nossa vida cristã, tem tantas coisas. Quantas vezes nós ficamos mais tempo no celular do que de joelhos dobrados orando? Quantas vezes nós ficamos mais no celular, vendo as notícias e conversando? Eu não estou dizendo que você não deve fazer isso, porque eu também faço, mas também devemos gastar tempo, ou melhor, ganhar tempo, lendo, examinando as Escrituras. Porque tem coisas que não é pecado, tem muitas coisas que não é pecado, mas essas muitas coisas às vezes nos atrapalham na nossa vida cristã. Às vezes nos atrapalha no nosso desempenho, da nossa vida cristã, da nossa vida espiritual. Por isso o apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 5, versículo 7, se eu não me engano, ele fala algo muito interessante, que eu vou até ler aqui para não ficar nas minhas palavras. Aquela igreja que começou no Espírito, agora estava partindo para as obras da carne. Olha o que Paulo fala. Gálatas 5, versículo 7, ele diz assim: vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Embora haja uma diferença entre os problemas da igreja de Gálatas e a igreja dos Hebreus, porque a igreja dos Hebreus estava sendo tentada a parar por causa das lutas, das perseguições, a igreja de Gálatas estava pregando e estava crendo num outro evangelho. Evangelho esse que o apóstolo Paulo disse: ainda que venha um anjo do céu pregando um outro evangelho, que esse evangelho seja anátema. Primeiro, que anjo não está autorizado para pregar o evangelho, quem prega o evangelho somos nós. Um outro evangelho, o que é um outro evangelho? E esse outro evangelho virou moda. Tem muita gente pregando, e ouvindo, e gostando, e se assenhorando com esse novo evangelho, que a Bíblia descreve como maldito, que é um evangelho que aponta para as coisas dessa terra, sucesso nessa terra, vida próspera nessa terra, quando o Senhor falou, aleluia, que nós devemos ajuntar tesouro no céu, e não nessa terra, porque nessa terra o ladrão pode roubar, a ferrugem vai corroer, mas lá no céu ninguém pode roubar, lá no céu não vai ter ferrugem, lá no céu não vai ter nada para deteriorar o tesouro que Deus tem guardado para nós. Os cristãos de Gálatas estavam voltando, ou melhor, estavam sendo induzidos para um evangelho misturado com judaísmo e etc, e por aí vai. Quantos cristãos hoje ficam usando equipar e tanta coisa do judaísmo? Isso não tem nada a ver com o evangelho. Símbolos daqui, símbolos dali, isso não tem nada a ver com o evangelho. Você sabia que o evangelho de Cristo Jesus, fisicamente, só tem 2 símbolos? Que é a ceia e o batismo nas águas. Símbolos físicos são só esses. Por isso,
Paulo, ele chama a atenção aqui dos cristãos: olha, vocês corriam bem, quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? E qual é a verdade? É Cristo, a sua palavra. Eles estavam correndo bem, começaram no Espírito, mas agora estavam por terminar na carne. Por isso muitas vezes não importa a maneira que você começou, mas a maneira que você vai concluir. Quem sabe você começou a sua carreira, a sua vida cristã fraco, caindo muitas vezes, pecando muitas vezes, mas o importante é como você vai concluir ela. Você tem que chegar até o fim, por isso você tem que se despojar disso. Se despojar do adultério, se despojar de todo o pecado, da mentira, do ódio, da falta de perdão, de tudo aquilo que nos atrapalha de ter uma vida reta diante do Senhor Jesus Cristo. Se despojar do mundo, que muitas vezes nos oferece tantas coisas. Devemos fazer como Moisés, que vivia no palácio de Faraó, tinha tudo no palácio de Faraó, mas resolveu sofrer junto com os filhos de Deus. É melhor você sofrer as aflições como um bom soldado, oh meus irmãos, é melhor você sofrer com Cristo, do que você muitas vezes fazer o que você quiser, ter uma alegria momentânea, que no final da sua carreira, vai te resultar em morte, morte eterna. Precisamos perseverar na carreira na qual está proposta para nós. E a corrida na qual Deus nos propôs é uma corrida para a eternidade, para morar e estar com o Senhor. Porque muitas vezes tem coisas nos prendendo, e Cristo nos chamou para a liberdade, não para a liberdade de fazer o que eu quero, não para a liberdade da libertinagem, de pecar, não. Porque os cristãos hoje estão parecendo aquele povo que foi com Moisés até o monte. Na verdade, Moisés subiu no monte, o povo ficou na beira. Moisés ficou 40 dias lá. E alguém disse: olha, esse mesmo Moisés que nos tirou do Egito, subiu até lá, deve ter morrido, não vai descer mais. Eles pegaram Arão, que estava responsável, era o ministro do povo naquela época, quando Moisés não estava ali, estava no monte. Pegaram os seus brincos, as mulheres tiraram os seus brincos, tiraram as suas correntes de ouro, e ali formaram um bezerro, lembrando os deuses do Egito. E é interessante que a Bíblia fala que eles se entregaram à farra. Imagine o que estava acontecendo naquela festa. Uma festa mundana, carnal, pecaminosa. Só que Moisés desceu, porque Deus falou para Moisés: desce depressa, porque o povo na qual tiraste do Egito, depressa se desviou, porque não entenderam que Deus tirou eles do Egito para colocar na nova Canaã, na terra prometida. Deus nos tirou do pecado, do mundo, aonde nós estávamos presos e pensávamos que eram livres, quando na verdade estávamos presos. Nos deu liberdade em Cristo, aonde Cristo quebrou as cadeias que nos prendiam, para que possamos correr com liberdade a carreira que nos está proposta. Portanto, é tempo de nós nos despojarmos de tudo aquilo que está nos impedindo de orar, tudo aquilo que está nos despedindo, nos impedindo de viver uma vida em santidade, de despojar de tudo aquilo que está nos impedindo de viver uma vida de perdão. Aleluia. Eu costumo dizer algo muito interessante, sabe? Eu costumo dizer que você pode medir o seu relacionamento com Deus com o seu relacionamento com o próximo, porque o segundo maior mandamento
mandamento é este: amar o teu próximo como a ti mesmo. É semelhante ao primeiro, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Se o seu relacionamento com o seu próximo não está bom, pode ter certeza que o seu relacionamento com o teu Deus também não está bom. E isso está te atrapalhando no meio da caminhada. Ei, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos nos despojar do nosso orgulho, precisamos quebrantar o nosso coração, porque a palavra de Deus nos fala que um coração quebrantado Ele não rejeita um coração quebrantado. Tem tanta coisa que nos impede no meio desta corrida. Muitas vezes não é só o pecado, como eu disse, às vezes é um simples ato que precisamos mudar, às vezes é um simples momento da nossa vida que precisamos tomar um rumo diferente, para que possamos, aleluia, estar livre nessa corrida, nesta carreira na qual o Senhor nos proporcionou. Por isso muitas vezes você está desanimado, por isso muitas vezes você pensa em desistir. Você precisa se despojar disso esta noite. Se despoja disso nesta noite, se despoja disso nesta noite, porque hoje o Senhor, aleluia, tem o poder de te levantar novamente e te colocar no páreo, te colocar na corrida novamente, na carreira na qual nos está proposta. Não desanime. Muitas vezes nós desanimamos porque paramos de olhar para o autor e consumador da nossa fé. Aí nós ficamos desanimados, nós queremos parar, nós queremos desistir, porque o peso do pecado, o peso de outras coisas que não são pecado, mas está nos impedindo de ter uma comunhão com Deus, tem pesado. E a gente que às vezes estamos correndo até bastante, daqui a pouco a gente começa a parar, começa a faltar fôlego, porque começa a pesar. Por isso nós precisamos nos despir do velho homem, constantemente, da velha natureza. Martinho Lutero dizia uma frase muito interessante, embora não concorde com tudo que ele diga, mas ele diz algo muito interessante assim: eu pensava que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável sabe nadar. A única coisa que eu não concordo é porque o batismo é apenas o símbolo da morte. Que estamos morrendo para o mundo é apenas um símbolo. Lembra que eu disse que a igreja tem 2 símbolos? Ceia e batismo. Porque a minha velha natureza só morre quando a palavra está aqui dentro. E o Espírito de Deus também está aqui dentro. Aí eu me torno uma nova criatura. Por isso Deus está nos chamando nesta noite, para nos despojarmos desse peso dos nossos ombros. Porque Ele mesmo disse que o fardo dele é leve. O jugo dele é leve, é suave. E o Senhor esta noite, Ele está nos chamando para isso, para trocar esse peso dos nossos ombros, para tornar essa corrida mais fácil e tranquila, mesmo diante das provações que estamos passando. Ele tem poder para nos aliviar a alma e tirar esse peso. Você pode passar a prova que você passar, você pode estar passando a situação que você passar, mas se o Senhor trocar esse jugo dos nossos ombros, a corrida vai ficar mais leve, você vai ter mais disponibilidade nos seus movimentos, aleluia, e você vai chegar até o final, porque você está olhando para o autor e consumador da nossa fé. É Ele, é o Todo-Poderoso, é Jesus, que está sentado no alto e sublime trono, intercedendo pela sua igreja, intercedendo pelo seu povo, aquele que suportou a afronta de pecadores, aquele que suportou o Calvário, não desistiu, não parou no meio do caminho, para interceder por mim e por você, para que possamos continuar a nossa corrida. Que você venha guardar essa palavra no seu coração e entender que você não pode parar, não é tempo de parar. O Senhor não me chamou para parar, o Senhor não te chamou para parar. Renova as suas forças, renova os teus joelhos fracos, põe-te de pé e entra na corrida novamente.
Entra na corrida. Fique de pé. Muitas vezes nós atribuímos a nossa parada às lutas. Muitas vezes nós atribuímos a nossa desistência da obra, da chamada, da carreira na qual o Senhor nos propôs, por tantas coisas. Mas precisamos estar com nossos olhos fitos em Jesus, porque quem está com seus olhos fitos, ele sabe que ele tem uma meta, e quando ele tem essa meta, como diz o apóstolo Paulo, esquecendo das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo. Aleluia. Feche os teus olhos. Senhor Jesus, eu quero nesta noite, ó Deus, te engrandecer, ó Pai, por tudo que tens feito. Meu Deus, eu quero apresentar a vida de todos aqueles que estão aqui, estão assistindo esta mensagem. Meu Deus, que o Senhor nesta noite venha desprender, ó Pai, venha quebrar todo jugo, ó Pai. Que o Senhor nesta noite, ó Pai, venha, em nome do Senhor Jesus Cristo, abrir o nosso entendimento, para que possamos entender, ó Pai, para que possamos enxergar de tudo aquilo que está nos atrapalhando, que está nos desanimando, e que possamos voltar os nossos olhos para o Senhor, porque o Senhor nos propôs uma carreira, e esta carreira é para irmos até o fim. Meu Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, renova a vida de cada um que está fraco nesta noite. Oh, meu Deus eterno, põe, Senhor, fortaleça os joelhos, meu Deus eterno, que estão vacilantes, ó Pai. Os pés, meu Deus eterno, que estão fracos, ó Pai. Fortaleça, meu Deus, o teu povo. Fortaleça, levanta o caído nesta noite, em o nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Senhor dos exércitos, em nome de Jesus. Que você venha receber esta palavra. Eu quero agradecer a vida aí de todos que estavam acompanhando esta live. Que Deus possa te abençoar grandemente, que Deus possa te fortalecer, e que você venha guardar esta palavra no seu coração, em nome do Senhor Jesus.